Fala, coluneiros, tudo bom? Estamos aqui começando mais um Papo Coluna, hoje com um convidado muito especial, meu amigo, meu médico, né, Dr. Fábio Rainha, geriatra. Vai ter um papo muito bom com a gente para a gente entender um pouquinho como é que é esse cuidado, né, agora no nosso envelhecimento, né, cada vez mais a gente está vivendo mais, né, Rainha? Então, tendo uma vida mais longa, com uma atividade mais intensa e também para a gente poder avaliar essas questões relacionadas aí à complexidade do paciente idoso na nossa área, que é a área da coluna. Muito bem-vindo, Rainha. Obrigado aí pela presença. Obrigado aos colegas hoje aqui pela presença, pelo convite. É muito bom sempre falar sobre o processo da geriatria, envelhecimento e que está acontecendo em todos nós, né? Desde que nascemos, mas nos 40 a mais a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado com a promessa de viver muito, mas viver bem. Isso aí. Então acho que essa ideia hoje dessa divulgação da saúde no envelhecimento é bem importante. Então o foco de vocês é tentar interagir e tentar associar a realidade de vocês do dia a dia com a geriatria, acho que é importante. Interessante nisso aí que já o Rafa já começou, é meu médico, né? Já quebrou um paradigma aí, né? Porque eu acho que aquela ideia que a gente tem que idoso é, se eu não me engano, pela lei brasileira, é acima de 60 anos, né? É. Eu sei que você ainda não tem 60. O que é Pareço, né? a geriatria hoje, se você fosse definir para as pessoas entenderem assim, o que é a especialidade, qual é o público que você atende e o que é o idoso no seu conceito, assim, do paciente que te procura, assim? Joia, essa é bem interessante porque é bem do dia a dia, né? O dia a dia os pacientes questionam muitas vezes chegar lá, chega pacientes no consultório de 80 anos e fala, doutor, não sei o que eu vim fazer aqui. Você fala, né? Não, eu sei que o senhor não é idoso ainda, mas quando o senhor for idoso já tem um geriatra. Mas essa brincadeira é bem interessante porque a ideia do cuidado do envelhecimento ele acontece, né, no processo da vida, mas o foco da geriatria começa cedo, né? Começa aos 40 anos, né? Para que o paciente chegue bem aos 60. Então, o paciente continua com seus cuidados habituais, isso é sempre assim com seus médicos, mas tem alguém que o olhe totalmente, com aquela história de pensar na longevidade, que é super bonito falar, né? Viver muito e tal, mas tem que chegar até o final da vida, longevo, mas com qualidade, com independência, né? Quer dizer, preservação cognitiva, preservação funcional. Muito bom. A gente está, né, ansioso para fazer perguntas aí, mas eu queria voltar um pouquinho atrás. Tá. Conta para nós um pouquinho da tua história aí, quando é que você decidiu aí fazer a medicina, o que te norteou aí para ir para o lado da clínica médica e para a geriatria? Boa pergunta. Todas as vezes também no consultório as pessoas perguntam, e isso é bem interessante, porque eu comecei a minha carreira médica depois da faculdade, fazendo especialização em clínica médica, cardiologia, e eu não era feliz, eu queria sempre ter aquele cuidado do paciente global. Eu mudei de área, né? Fui lá para a USP em São Paulo, e onde eu me especializei em geriatria, né? E aí com a ideia do cuidado total, né? Então hoje o foco do consultório ele é totalmente voltado ao cuidado geriátrico, que é esse cuidado da preservação, da qualidade de vida, da independência funcional, mas tendo esse olhar humanizado de cuidado, de atenção e compromisso com o paciente que está ali comigo, entendendo dia a dia, nos dias, semanas, meses e anos passando, que tem como atuar nesse envelhecimento, que envelhecimento não é doença, né? As pessoas colocam muito sobre isso. Envelhecer é doença, envelhecer é ficar dependente, envelhecer é tomar remédio. Então, não existe esse contexto todo, esse mito que é colocado na cabeça das pessoas. Tá, e a gente conseguiu entender então a questão da geriatria, né, no contexto que entrou na tua vida, mas para falar um pouquinho mais de você mesmo, assim, né? Por que da escolha de ser médico, de ser o geriatra, né, que nem você falou, esse cuidado integral? Você teve algum momento da tua vida que você teve alguma mudança que te impactou, né? Porque pensando no teu futuro também, você pode dar algum exemplo assim, pessoal? Joia. Então, essa, vou dizer, virtude de olhar a pessoa como um todo é algo que vem desde a trajetória da família, cultural, religioso, em que a gente tem aquele olhar de compaixão, de cuidado ao próximo. Então, esse olhar veio dessa história cultural e familiar. Então, ser médico, para mim, isso é a minha versão, cada um tem a sua, né? Uhum. Mas é muito esse negócio da assistência, né? De estar ao lado, de ser o médico da família, o médico que está sempre junto em todos os momentos. E eu também, né? Nesse período da vida em que você vai, estuda, tenta se desenvolver, tenta romper barreiras, eu acabei em algum momento da minha vida também adquirindo peso. E meus pacientes sabem dessa história, né? Em que eu era um paciente obeso e aí, em algum momento da vida eu estava num plantão de pronto-socorro.
E aí eu tava tranquilo de madrugada, aí resolvi fazer um exame de sangue, ver como é que tava. E aí a moça do laboratório veio até mim e falou, doutor, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Não, tá tudo bem mesmo? Por que você fez exame? Não, nada, só tava sem fazer nada e tal. E ela me mostrou meu sangue centrifugado. E tinha, assim, uma camada gigante de gordura dentro do tubo de ensaio lá. E eu fiquei, aquilo me assustou, e aí eu fui ver um triglicérides muito alto, eu sobrepeso. Foi daí que a ficha caiu. Eu falei, nossa, eu tô pregando a saúde, mas e a minha, né? Como eu tô fazendo? O meu próprio exemplo, que eu tenho que ser exemplo para mim mesmo, exemplo na minha casa, minha esposa, para os meus filhos e para os meus pacientes. Então foi daí que houve uma mudança assim também radical na minha vida, entre assumir a geriatria, mas também assumir o meu autocuidado. Daí eu entrei para atividade, para esporte, atividade física, a famosa mudança de estilo de vida, que está bem colocado hoje em dia. E eu adotei isso como algo que, para mim, mudou o meu curso de vida, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista assim, emocional, do ponto de vista metabólico, obviamente, exame de sangue, tudo muda. Então a vida se torna melhor e mais fácil. Vai ser um idoso saudável, então. Essa é a ideia, né? Essa é o que Tá no eu caminho. prego e vivo a mesma coisa. Para chegar, eu falo com os pacientes, você tem que vai morrer aos 90, 100, 120, brinco, 150 anos. Olha, não importa quando, mas como isso vai ser. Eu falo para os pacientes que a gente tem que morrer igual soldado na guerra, que é em pé e dando tiro. E não na cama, com sonda, dependente, com lesões, escaras, que são os seres de pressão. Então, toda essa questão é o que engloba o cuidado do idoso. A gente tem que cuidar dos pacientes de modo que eles entendam o que tem que ser feito. Claro que a execução do processo todo é do paciente. Mas as pessoas chegam muitas vezes e falam assim, doutor, eu queria um remédio para perder peso. Um remédio para ficar forte. Um remédio... Tudo vira remédio. Não... É claro, os remédios são importantes para muitos casos, mas as pílulas não são a fonte da juventude. A fonte da juventude, né? Exatamente, ela está concentrada no lifestyle, é o estilo de vida. A pessoa tem que entender que aquilo que ela planta hoje, aos 40, é o fruto que ela vai coletar lá na frente. Então, tanto do quesito cognitivo, massa muscular, o aparelho locomotor, que é o que vocês vivem, né? O dia a dia. Existem as degenerações da vida, da idade, do envelhecimento, mas existe aquilo que é natural e aquilo que não é natural da vida, né? Na geriatria, a gente separa senescência e senilidade. Senescência é envelhecimento natural. Os órgãos envelhecem, nós envelhecemos, não tem outro... Isso é fato. Mas tem a senilidade. Senilidade é a doença no envelhecimento. Então a gente tenta separar para o paciente essa diferença. Senescência de senilidade. Legal. E me fala uma coisa, foi nessa época já que a bicicleta entrou com uma paixão na tua vida? Foi exatamente, foi nessa Foi? época. Foi nessa época que eu comecei aí, arrumei um amigo e treinador, e a gente começou devagarinho e desenvolvendo, né? Me recordo exatamente a primeira vez que eu fui treinar. Eu fui aqui em Campinas, tem um lugar chamado Lagoa do Taquaral, tem quase que 6 quilômetros ali. E aí eu fui com esse meu treinador, e aí eu terminei uma volta, assim, quase morrendo, de língua de fora. Eu falei, nossa, muito obrigado pelo treino. Ele falou assim, como assim? 6 quilômetros, né? Não, você tá começando só. E aí ali eu entendi que o negócio era muito mais profundo do que simplesmente dar uma volta na lagoa. Existia um processo de treinamento, de cuidado, de atenção, de um planejamento estruturado para o desenvolvimento físico. Não é simplesmente fazer por fazer. E hoje em dia, no consultório, a gente se depara muito com isso, né? As pessoas fazem sem orientação. E também sem orientação é um negócio que atrapalha. Quem não sabe, o Rainha é um ciclista hoje, né? Amador, mas num nível quase profissional ali, né? Mais ou menos assim. Todos os dias, né? Tem essa disciplina dessa mudança de vida, acorda 4 horas da manhã, né? Pedala, depois ele vai pro trabalho, né? Tem a companheira, né? A esposa, que é parceira dele de pedal. Esposa e parceira digníssima que também aderiu à mesma moda. Isso é muito legal. E é também exímia ciclista. Quer dizer, atleta, né? Que a gente fala, acho que o estilo de vida é o que é determinante para tudo. Então, eu tenho conseguido plantar isso dentro da minha casa, com a minha esposa, com meus filhos. Temos que ser exemplo para todos, né? Com certeza. E essa questão que você falou, né? Que a gente tem que plantar isso, né? Quanto antes, melhor. Que é a nossa poupança que a gente vai fazer para chegar lá na melhor idade, né? A palavra poupança é bem interessante, né, Rafael? Porque eu falo isso para os pacientes, né? Você guarda dinheiro na poupança para ter o que gastar no futuro. Quando a gente fala de massa muscular, eu falo, você tem que ganhar hoje a massa muscular, porque no futuro, inevitavelmente, vai acabar perdendo no 75+. Mas tem que ter o que perder. Quando não tem o que perder, vem a questão da dependência, né? É a falência. É a falência. Quando a gente está falando, então, desse público, né, de geriátrico, ou seja, agora eu acabei entendendo que não é bem só o idoso, né? É o paciente 40 a mais ali que já tem que se cuidar. Em panoramas gerais, assim, no teu consultório, no seu dia a dia,
o que é o mais comum, assim? Quando a gente pensa na população idosa ou na população em envelhecimento, sempre vem na nossa cabeça sempre problema cardíaco, né? Ou problema de osteoporose, degenerativo. Se você fosse elencar, assim, o que é o mais comum no teu consultório, quais seriam as doenças, assim, que a população idosa mais te traz como problema e como queixa, para a gente poder esmiuçar um pouquinho sobre isso? Bem colocado, Ricardo. É o seguinte, na população do consultório ambulatorial que a gente fala, as queixas elas se repetem bastante, né? Obviamente, o aparelho cardiocirculatório ele vem assim, sempre liderando, né? Os problemas, as vasculopatias. Em paralelo a isso, a gente tem as questões cognitivas, que são bem incidentes. São pouco diagnosticadas, na verdade, no Brasil, mas a prevalência é bem alta. E na sequência, a questão emocional. Incrível, mas o emocional é o que mais aparece ali, talvez junto com os 3. Não te dou um número assertivo, mas são as 3 coisas que mais aparecem. As vasculopatias, que tem a ver com o estilo de vida. Essa questão da cognição, que também tem influência. E a questão do isolamento, da solidão. Isso é um negócio muito prevalente ali. E hoje o grande drama no envelhecimento é isso, porque os pacientes envelhecem. Imagine hoje você chegando aos 95 anos. Quem vai cuidar de você? Aí você olha assim para o paciente e pergunta, quem são seus amigos? Doutor, todos morreram. Ele não tem mais amigos. Aí você fala assim, então tá, e os filhos? Os filhos de um paciente de 95 anos, em média, tem 70, 75. Já é um very old, é um muito idoso. Quer dizer, então, um muito idoso cuidando de um quase centenário. São dramas muito grandes, porque esse filho que tem 75, ele tem filhos, ele tem netos, ele tem toda uma demanda, e acaba que muitas vezes o que acontece, esse idoso nonagenário, centenário, ele se sente um peso. Sim. E o cara questiona no consultório, doutor, eu não sei porque eu tô aqui ainda. Esse negócio falar com você, eu fico arrepiado, porque é triste de ouvir. Porque esse paciente tem que ser acolhido pela família. A família muitas vezes olha aquele paciente como um custo. É uma distância geracional muito grande, muito grande. Então, essa questão do apoio social, apoio familiar, ela é muito complexa, porque também não pode julgar esse filho de 75, porque ele tem uma outra demanda gigantesca também. Então, na verdade, o olhar das famílias, as famílias como um todo deveriam abraçar o seu centenário, porque não pode ficar isso para o filho também, que também já é muito idoso. Os netos têm que olhar o avô, também, os bisnetos feito, né? Também. Exatamente, o planejamento. Eu não estou nem questionando a questão financeira, hein, que é um outro buraco bem grande. Que, obviamente, tem custos envolvidos ali. Sim. Então, se ele não é independente, ele é dependente, então, ou o filho de 75 vai assumir, ele vai por um suporte de um cuidador. E que custa caro. Vou por uma instituição de longa permanência. Também tem custo. E precisa ver que muitos desses pacientes de 95 anos são ok, estão conversando como a gente está conversando. Qual é a sensação que você teria se você chegar aos 95 anos e falar assim, pai, eu vou te pôr naquela instituição. Aí você fala, uau, eu virei um objeto de desuso. Então, é tudo muito complexo nessa faixa etária. Então, você tem que abordar a família como um todo. Sim. Reunião familiar. Então, você demanda não é só a queixa da dor de cabeça, da dor de barriga, da tosse, do catarro, da colesterol, da diabetes. Isso tudo está envolvido. Mas tem outras coisas muito mais profundas. Quando a gente fala das questões que você me perguntou, né, das mais incidentes, hoje no Reino Unido, mudando. Nos Estados Unidos, a primeira causa de morte é vascular. Certo? Infarto, derrame. No Reino Unido é a segunda causa. Por quê? Porque no Reino Unido, a pesquisa em cima da população é muito grande, que é controlada pelo governo. No Reino Unido, a primeira causa de morte é demência. Porque ela é muito mais diagnosticado do que nos outros locais. Hoje estima-se que cada 3 crianças que nasçam hoje no Reino Unido, uma vai ser demenciada no futuro. E aí é um grande impacto, nós estamos falando de um primeiro mundo. Eles estão preocupados com o impacto que isso vai acontecer daqui a alguns anos lá. E nós aqui, qual a preocupação que nós temos hoje? Então eu tento modificar o meu, eu não vou discutir política, nada disso. Eu tenho que modificar minha área de atuação, onde eu atuo, as pessoas com quem eu atuo. Então a gente preconiza justamente isso, volta a história. Então viver muito, com qualidade, independência, isso é fundamental para que no futuro as coisas se encaixem melhor. E essa
desculpa, essa questão da demência que você falou, né? Essa proporção é enorme, né? 30%, Gigante, né? gigante. Isso tem um caráter genético, é uma questão mais ambiental, de hábitos, qual que é a principal incidência? Boa colocação. Todo mundo quando vai também lá no dia a dia, doutor, meu pai tem demência e eu, como que eu vou ficar? Então eu lembro a todos que a incidência desse processo todo, na população geral, é 1% de correlação genética. 1% é muito pouco. O gene ApoE4, que é o alelo que desperta a questão da demência, está presente em 15% da população. Mas ele só é despertado em 1%. Então, na verdade, o que desperta isso aí tudo? É o estilo de vida. Aí volta a base de novo. Então, a base do cuidado da saúde ela é fundamental, que é o arroz com feijão, que é a preconização do sono. O sono profundo ele é responsável por fixação da memória, lidar com o humor, reparação de energia. Então você começa com uma boa noite de sono. A maioria das pessoas não tem boa noite de sono, ou porque tem uma insônia inicial, um sono fragmentado. E aí muitas vezes, não dorme bem? Toma um remédio para dormir. Não, isso não é a conduta. A gente tem que entender o porquê que o sono é fragmentado, por exemplo. Então, o estilo de vida do sono, voltando à história, da atividade física, da composição da composição corporal. A gente fala que a composição corporal, eu falo no consultório, não é estético. Eu brinco com os pacientes, né? Se nasceu feio, vai morrer feio, não tem jeito. A ideia é que a composição corporal seja boa. Porque essa proporção é o que vai gerar na frente o bom resultado. Aí as pessoas corromperam as ideias dos remédios por aí que existem hoje em dia para controle de peso. Porque houve uma perversão, virou um comércio. Isso não é da indústria. É um comércio que existiu na meio da sociedade. Não é a indústria que faz isso. O remédio é muito bom. Porque o remédio, os que existem os mais modernos, diminui a chance de infarto, diminui a chance de insuficiência cardíaca, proteção cognitiva, renal, diminuição da chance de AVC. O remédio tem uma grande pegada. Ele melhora o metabolismo da gordura. Só que as pessoas perverteram para perda de peso. A perda de peso acaba sendo uma consequência, sim, mas existe muita ciência por trás, um ganho absurdo. Maior, né? E tem pacientes que chegam ao consultório, às vezes você oferece o remédio para controle, porque o paciente está tendo dificuldade, ele tem alterações metabólicas que justificam o remédio. Não, doutor, remédio para emagrecer eu não quero. E aí a visão hoje atual do peso você tem que tratar com uma doença crônica. Você tem hipertensão? Se eu falo assim para você, você tem a pressão 22/12. Doutor, me dá um remédio para pressão, senão eu vou ter um problema. O senhor está com açúcar de 300. Não, doutor, dá um remédio para diabetes, senão eu vou ter um problema. Se eu falar assim, vamos tomar esse remédio para barriguinha aí. Não, doutor, imagina, barriguinha, eu consigo. E aí perverteu a história. Mas o remédio ele é bem-vindo, por exemplo. Aí voltando à história do estilo de vida para controle. Porque, na verdade, suplementos, os remédios, eles são secundários. O que é determinante é a boa alimentação. O básico, né? O básico. Todo idoso faz suplemento? Não. Mas muitos não comem aquilo que precisa. Então ele fica na bolachinha, na torradinha, no pãozinho, no arrozinho. E a proteína, por exemplo... não, carne, eu como, doutor, quanto? Ele fala a porçãozinha, sabe? Porção de 30 gramas, mastiga um pouquinho de carne e acabou. Então, por exemplo, Mas isso é uma dificuldade, né? Isso é uma questão de digestão, de diminuição de enzimas, porque, assim, é muito frequente ouvir que eles vão diminuindo muito, né? A ingestão de proteína. Porque o sabor do carboidrato é melhor. A gente sabe estudo científico mostrando que as pessoas têm o vínculo afetivo do hipotálamo com o carboidrato. Tem paciente que se restringe e tem depressão por falta do carboidrato. Então, assim, a carne, a proteína em si, né? Não é só a carne. Mas vem da questão, o carboidrato é mais fácil de mastigar. Ele é mais barato. O sabor. E a proteína não é tão assim. Então, essa grande dificuldade, sim, é gigante. Sim. Quando você fala para um paciente assim, nossa, você precisa comer mais... Doutor, ele fica bravo. Minha dieta é excelente. Minha alimentação é muito boa, ela é controlada, é saudável. Comum. Doutor, imagina, faço tudo certo. Como assim eu tô ganhando peso? Eu nem janto à noite. Eu como um monte de frutas à noite. Eu falo, é um paradoxo aí. Você precisa quebrar essa ideia de que a fruta é saudável. Precisa uma quantidade ao dia, porque fruta tem frutose. Frutose é açúcar. Daí o cara, é isso. Então, aí a interdisciplinaridade, uma boa nutricionista, para poder pegar aquela família, sentar, entender a cultura alimentar, que você não pode passar por cima da cultura e história alimentar da pessoa. Você tem que trabalhar dentro da cultura aquilo, o que você gosta é isso, então quando você comer isso, não come aquilo outro, não come aquele terceiro. Mas a proteína, aí você vai inserindo.
É bem legal esse assunto. Você deixava falando aqui muito. 3 horas. Na verdade, assim, o assunto, né, saúde do idoso, a gente passaria aqui 3, 4 horas discutindo, né? Quando você comentou que essa questão do centenário, mas assim, a questão de se sentir só, de se sentir abandonado pela família, ou pelo menos a percepção que eu tenho dentro do meu consultório, quando eu atendo idoso, é que isso começa muito antes. Porque acho que o idoso ali a partir dos 65, 70 anos é normalmente a fase que o cara já às vezes está indo para uma aposentadoria, alguns uma aposentadoria precoce, os filhos já estão fora de casa, seguindo sua própria vida. E esse sentimento que talvez vai impactar lá nos 85, mas começou lá com 70, né? É a dificuldade às vezes do relacionamento. Se você tem o teu paciente lá dentro, ele chega no teu consultório e fala, eu tenho aqui diabetes, tenho, sei lá, pressão alta, você sabe que aquele paciente ali, ele tem um cuidado do ponto de vista de doença. Só que quando você está falando de aspecto emocional, comportamental, isso, entre aspas, não é encarado às vezes pela sociedade como um todo como doença, como problema. Você diria que a questão cognitivo-comportamental do idoso é o que mais atrapalha a boa resposta ao tratamento, a aderência, é o que diferencia você, às vezes, ver idosos que têm determinadas doenças e estão extremamente ativos, vivendo em sociedade, daqueles que estão enclausurados dentro da sua casa, reclamando ou não? Essa colocação sua é fenomenal, porque é exatamente isso que acontece na prática, né? É o paciente entender e aceitar como deveria ser, porque muitas coisas ele aprendeu de maneira equivocada. Lá atrás, por exemplo, essa galera que está na faixa dos 80 anos, quando eles eram jovens, quando eles falavam assim, pai, eu vou fazer atividade física, o que é a resposta? Vai acontecer vagabundo, moleque. Vai trabalhar, passa a mão na enxada. Era essa. Então eles não cresceram com o conceito que a gente tem hoje do exercício físico. Então as gerações atuais, sim. Mas esses antigos não, então você tem que pleitear esse processo. Você fala, doutor, como assim exercício? Tô com 80 anos, cheguei até aqui assim, você quer falar que tá errado? Sucesso, 80 anos, tô vivo, né? E aí você tem que demonstrar que, sim, foi sucesso. Só que eu preciso que ele permaneça nesse sucesso, porque é injusto ele viver 90, 100 anos e o seu último ano, ou os últimos tempos de vida, ele vive um sofrimento. Então é isso que você tem que pregar para ele, olha, tá tudo certo, só que você vai melhorar um pouco mais. E a questão dos hábitos, a OMS já está mais preconizado sobre isso, né? 150 a 300 minutos semanais de atividade física. Onde, predominantemente, para o idoso, é musculação 3 vezes por semana a base, 50 minutos, 1 hora por vez. Aí, idoso, doutor, mas eu quero fazer pilates. Pode fazer pilates, mas você vai fazer musculação 3 vezes. Não, doutor, eu quero fazer caminhada, porque eu adoro fazer caminhada. Eu falo, pode fazer caminhada, mas fazer musculação 3 vezes. Rainha, quer saber? Eu não vou fazer nada. Eu falei, não faça nada mesmo, mas faça a musculação 3 vezes. Então, essa é a ideia que a gente prega lá. E aí, eu tenho alguns jargões que eu falo na sala repetidamente. Mas sempre num tom de brincadeira, a ideia não é nunca afrontar, porque se ele tá ali, ele tá aí porque ele tem uma necessidade. Mas eu falo assim, brincando, no livro de medicina tá escrito lá no rodapé, hein? Teimosia não tem remédio. Porque tá parecendo ele entende que precisa de ter essa aceite, né? Sim. Então, se você cativa o paciente, ele confia em você, como médico da família, é mais fácil isso acontecer. Mais fácil. Não diz que acontece, mas é mais fácil. E essa musculação, quando você fala assim, as pessoas, às vezes, ela tem uma interpretação errada, né? A gente teve aqui um podcast que o Rodrigo falou muito sobre cinesiofobia, né? Às vezes o paciente fala, tem que fazer musculação. Não, tem o risco de fazer musculação e me machucar. E o idoso tem muito medo, né? Sim. Mas não é musculação ir lá fazer halterofilismo, né? É isso que as pessoas têm que entender. A busca é do tônus da musculatura. Melhora do tônus, né? estrutura muscular. Frequentemente, vocês devem, com certeza, pegar os pacientes com lombalgia. Aí você faz uma imagem, vem lá, hipotrofia da musculatura paravertebral. Quer dizer, ele não tem uma estrutura nem que segure ali o arcabouço ósseo. Que é uma das causas aí de sobrecarga e dor, né? Então, aí eu vou nem usar falar porque eu tô aqui com os mestres nesse aspecto, mas sim, e aí você tem que trabalhar esse processo lá atrás, né? Porque eles vão degenerar, óbvio que vai envelhecimento, mas tem que ter um padrão, né, melhor do que eles têm hoje. Provavelmente vocês pegam um monte de pacientes que, se você olha para a coluna dele, não tem uma tratabilidade ali cirúrgica intervencionista, porque tem tanta alteração que não é factível de mexer. E aí, como é que a gente faz com esse paciente?
ele tem que entender que o fortalecimento, a preservação do tônus e desse ganho muscular vai ajudar muito. E é o que diferencia às vezes, né? A gente tá cansado de ver o paciente chegar com 75 anos, com artrose no joelho, quadril, às vezes coluna, e falar para você o seguinte, na imagem tem uma imagem ruim, mas clinicamente ele tá muito bem. Ele fala, eu tenho dor, mas é uma dor leve, eu consigo fazer minha caminhada, faço a minha musculação 3 vezes por semana, consigo fazer uma viagem com a minha família. Então, ou seja, o paciente tem uma qualidade de vida adequada, né? Sim. Autonomia. Autonomia. E outros pacientes com o mesmo perfil de imagem, só que assim, cheio de dor, às vezes, né, obeso, sedentário. E isso traz aquele impacto também emocional, porque daí o cara não consegue fazer atividade física, não consegue, né, acompanhar a família. É um rodamuinho, né? É aquele ciclo que ele vai se perpetuando que gera o fim do paciente. Tem até um livro, né, que fala Revolução dos Músculos, né? Que saiu recentemente, que fala sobre a importância hoje do paciente envelhecer com músculo, né? Sim. A proteção articular, tudo, né? Proteção cognitiva, que tem essa correlação. E aí, essa espiral que acaba acontecendo é um processo que muitas vezes as famílias não dão conta, ou o próprio paciente. O paciente fala assim, não, doutor, mas eu faço tudo em casa. Não tenho nenhuma dependência. Por que você quer que eu faça musculação? Falei, justamente para isso. Porque no dia que você manifestar uma dificuldade funcional básica, que é do dia a dia da casa, por exemplo, já foi. Não volta mais. Ele tem que trabalhar antes desse processo. E essa história é muito semelhante à questão, por exemplo, também cognitiva, em que muitas vezes as pessoas acham que o esquecimento é natural. Porque envelhecer esquece. E aí as famílias vão, é vozinha, né? 75 anos, imagina, tá esquecendo que... Na verdade, eles só vão acordar quando o paciente, sei lá, guarda o sapato na geladeira. Chama Jesus de Genésio, eu falo assim no consultório. Porque daí, nossa, o que aconteceu, mamãe? Não, já foi. Aqui tem, quer dizer, as pessoas às vezes interpretam, às vezes até os próprios colegas médicos interpretam, é natural. Não existe natural perder memória. Existe, tá bem ou não tá bem. O envelhecimento não é doença. Ou é senescência ou é senilidade. Aquele papo básico que a gente conversou. Nessa questão aí, né, tanto... É que a gente acaba tendo, né, um acesso maior, mas é um custo enorme, né, para conseguir manter tudo isso, né, o custo que a gente falou, né, a academia custa caro, né, se precisa de um cuidador, tem um custo enorme. Medicações, né, o idoso geralmente, né, quando, né, não fez esse cuidado, não fez a poupança, ele acaba vai ter tendo um processo de custo medicamentoso muito alto, né, e a questão emocional, perdeu o companheiro, né? Também, isso, perdeu os amigos já, então acaba desmotivando realmente para ele conseguir. Então, eu acho que concentração, né? É o olhar da família para esse paciente, por exemplo, nesse caso, é emocional, acolher, entender que ele tem que ter autonomia, ele tem que fazer as coisas do dia a dia. Aquele assim, tadinha do papai. Não, papai, a gente faz isso para você, você tá fazendo mal para ele. Ele tem que ter autonomia, porque se você tira isso dele, ele perde muito rápido. Sim. As questões de avaliações funcionais são baseadas em atividades instrumentais e básicas da vida diária. Se o paciente perder um instrumental, por exemplo, não consegue mais ir no supermercado sozinho, isso é um problema. E é interpretado, não, papai tá em idade. Não, isso é um problema sério. Que tem que entender o porquê que isso está acontecendo. E isso é igual a outras N coisas que acontecem nas grandes síndromes geriátricas, que vocês vivenciam muito. Por exemplo, quedas. Papai caiu. Mas caiu por quê? Ele não tropeçou? Ele tropeçou, ele não viu, ele desmaiou. Porque na maior parte das vezes, o que é? Aquele idoso com marcha arrastada, não tem força de quadríceps, marcha arrastada, muito, né? Cai frequentemente. E quedas, é aquela história popular, né? Idoso morre de duas coisas, né? Pneumonia e queda. Então, assim, esse olhar, tem que olhar para a queda, a casa do idoso, a estrutura do idoso, onde ele mora, e o tipo de calçado que tem. A fratura do quadril no idoso tem trabalhos que mostram, né, de mortalidade, assim, uma mortalidade em um ano de até 70%. Isso. E assim, na estatística do consultório, por mais que eu fale, a média, a média de queda é uma por semana. Sério? Do meu consultório. Isso porque, insistentemente... Você reforça esse cuidado. Eu falo assim, na saída, pode fazer tudo que você quiser, hein? Só não vai cair. E insistentemente a gente fala, mas eles têm dificuldade em tentar entender o calçado, entender o uso de órtese. E as coisas são bem profundas, assim, do entendimento da família. Essa semana foi uma paciente no consultório, com quadro demencial de fase moderada já.
E o filho insiste em brigar com ela que ela não lembra que ela tem que tomar o remédio. Por mais que eu fale pra ele que ela não consegue... Ah, não, doutor, ela tem que conseguir. Então você vê, o cuidado básico. A família não entende que alguém tem que dar suporte. Que alguém tem que falar, ir lá e dar pra ela. E como é que é no teu dia a dia ali, assim, a gente estava conversando, né? O paciente está bem, ele é autônomo, ele faz tudo, mas é aquilo, ó, não houve um planejamento, ó, eu vou me aposentar, eu vou diminuir a minha atividade, eu vou deixar de fazer algumas coisas, e aí vem o imprevisto, perde uma dessas características aí de autonomia. Como que eles lidam com isso? Como é que é essa evolução? Assim, isso acelera esse processo, às vezes, né? De questão, né? De ansiedade, depressão, que é muito comum, ou de demência também? Isso, então, na verdade, o que mais vai acometer esse paciente, ou normalmente acontece, é o lado emocional, né? Porque ele se via numa condição ok, eu fazia tudo, e hoje eu não consigo fazer, por exemplo, dirigir. E rápido, ele né? perde assim, não precisa ser grandes coisas, não. Doutor, dirigindo mais, minha vida, como assim? Acabou. Não estou questionando outros, é só falar uma coisa assim, de direção. Muitos tratam isso aí como um absurdo e deprimem. E aí a depressão aumenta em 30% a chance de demência. Aí vem as questões. Pega um paciente de 80 anos que entra em depressão, a gente tem que tratar isso. Não é só simplesmente se sentir bem. É que existem fatores que vêm posteriormente que vão trazer problema. Num paciente que já tem uma atrofia cerebral, que ele via bem, mas via bem naquele limiar. Aí ele é acometido por um evento desse, por exemplo, e aumenta as chances de outras complicações. E aí a depressão é uma das que mais atrapalha nesse quesito. Aumenta a chance de infarto em 50%. Sim. Então, aí vem aquele turbilhão. Aí tem uma coisa, depois vira outra, ele para de sair de casa, aí vai perdendo massa muscular, tem desinteresse nas coisas da família. E isso nós estamos falando de um quesito, né? A gente pode discutir, por exemplo, perda auditiva. Isso, também atrapalha. Aceitação da prótese auditiva é um outro quesito. A questão da alimentação que eu falei, do hábito alimentar, a questão do exercício físico, a questão da órtese. Vocês vivem isso, vocês vivem isso. Imagina usar um andador, uma bengala. Não. Né? Ontem, estava saindo de um varejão, eu vi um senhor parkinsoniano, mas assim, para chegar da porta do varejão ao carro, ele foi se escorando na parede até lá. Nenhuma órtese. Sim. E foi lá, se escorando na parede, chegou no carro, pegou a direção e foi embora. Aí são os dilemas. Será que esse paciente tem condições, de fato, de dirigir direção? Eu tive recentemente também 2 casos, né? 2 pacientes com mais de 80 anos, assim, fisicamente diferentes, né? Uma muito sedentária, né? Com obesidade importante, né? Com uma limitação muito grande de mobilidade básica e querendo dirigir. Mas é isso que você falou, o idoso vai ter uma perda auditiva, vai ter um pouco de perda visual, vai ter uma diminuição da questão de reflexos, além da questão, né, motora, que se ele não trabalhou, não é muito perigoso, né? Para ele e para os outros, né? Para ele e para a sociedade, né? E aí a interpretação disso... Aí você fala assim, mas cadê os filhos, né? E aí a gente não pode julgar, porque muitas vezes os filhos, eles têm a vida deles, toda uma aceleração da vida moderna, eles insistem com o paciente 1, 2, 3, 10, 15 vezes, uma hora a família também desiste, porque a tal da teimosia não tem remédio. E a negação também, né? A gente negação. não quer aceitar a limitação, né? Às vezes, né? A gente fala assim, não, mas existe hoje os transportes por aplicativo. Ah, não, mas o senhor vai ter liberdade do mesmo jeito. Porque ele questiona que ele quer fazer o que ele tem vontade, mas o senhor vai continuar com a mesma vontade. Você percebe que não é, ele quer se valer de um processo de decisão própria. Não, eu decidi que eu vou dirigir. Então, na verdade, é mais do que dirigir, é falar que ele mandou. Sim. E não foi mandado. E se a gente for ver, você está falando aqui de aspectos familiares, né? Você está dizendo dentro de um contexto de uma única família. Mas se a gente parar para pensar numa população que só cresce, né? Que tem aí dados que até acho que 2050, a gente estava comentando, acho que 30% da população... hoje nós temos 30 milhões de idosos no país, em 2050 isso vai dobrar. Então, você está falando de 60 milhões de pessoas, né? A sociedade como um todo, ela precisa, né, se preparar para isso. Porque é o que você falou, se às vezes dentro da sua casa você tem dificuldade de
convencer ou de mostrar a importância de usar uma muleta para se proteger ou de tirar, sei lá, tapete de dentro de casa. Aí você vem para um país que não tem acessibilidade, que não tem política pública voltada para o idoso, né? Que não se fala sobre a educação, né? Para as famílias, para os jovens, né? Como que você acha, assim, na tua opinião, que nós, enquanto sociedade, não indivíduo apenas, poderia estar nos preparando assim para esse futuro, assim? Então, você falou de pontos importantes de novo, né? Onde a gente está inserido, o contexto do país. A primeira vez que eu fui para a Suíça, por exemplo, eu vi o calçamento. Falei, caramba, que calçamento. Fiquei impressionado. Porque se associa na hora aquilo que você vivencia, que é o idoso. Daí eu olhei o ônibus, né? Nunca tinha visto aquilo. Aí o ônibus, ele abaixa, né? Ele se rebaixa e fica na altura da calçada para o idoso ou para aquele paciente que tem portador de alguma deficiência física ter acessibilidade. Fiquei boquiaberta. Aí a gente joga para nossa realidade. É claro, a gente não pode comparar a gente com outros países, mas como a gente pode fazer no nosso dia a dia? Eu acho que é muito mais do que falar assim, tem vaga de idoso. Porque tu não sabe, vaga do idoso. Vaga do idoso. Vaga do idoso é um ponto do nada. Tem muito mais do que isso. O respeito ao idoso, respeito àquele cidadão que tem uma história de vida. As pessoas tratam como um velho. Não é um velho, é uma pessoa que tem uma história, tem uma coisa vivida, uma família estruturada, tem todo um antecedente que tem que ser ouvido, o paciente tem que ser ouvido, e em cima daquilo que você ouve do paciente, tentar modificar o dia a dia dele. Então, na nossa sociedade, isso é muito difícil. Isso eu estou falando dentro da área médica, por exemplo. Não estou falando nem muitas coisas assim. Então, a família tem que olhar, o médico tem que olhar e as outras demandas da sociedade, né? Então, hoje a gente fala de academias. A gente precisa de estruturas adequadas para o idoso. Ele tem, muitas vezes, receio de um ambiente de academia porque tem gente lá que vai fazer aquilo que ele não faz. Ele já tem vergonha disso. É difícil você falar para ele, vai. E aí muitos vão se escondendo, né? Literalmente, eles vão se escondendo. Eles não se expõem. Não se expõem. Vão lá no consultório muitas vezes, doutor, eu não quero que meu filho entre. E aí tem filhos que ficam bravos. Como assim? Eu falo, desculpa. Fica bravo comigo. Mas desculpa, mas o paciente não quer que você entre. Respeitar. E ele quer conversar coisas comigo que ele não consegue falar, que ele deveria falar como a família, ele não consegue falar. E dos mais diversos assuntos, desde sexualidade até coisas simples. Doutor, eu queria só um abraço do meu filho. Isso foi recente. Só queria que meu filho me abraçasse. Eu sinto falta disso. Isso é emocionante. Eu fico emocionado. Porque é a realidade. Você vive com um paciente vários anos, de repente o cara fala assim, doutor, meu filho não... É só isso que eu quero dele. Às vezes não é muita coisa. Você vê que assim, né, Rafa, a gente estava conversando aqui um pouco antes, a gente tá falando de política pública, tá querendo falar de o ônibus que se adapta, acessibilidade, né? Políticas de dar remédio gratuito no sistema público. E na verdade, ontem a gente teve naquele evento de inteligência artificial, todo mundo pensando em vários aspectos na tentativa de procurar coisas assim modernas, né, relacionadas à tecnologia. E o que ele acabou de falar, né, as pessoas às vezes estão esquecendo daquilo que é o mais básico possível, que é a relação humana, né, o contato, né, a relação humana está cada vez né? mais deteriorada, né? Você é capaz de ter 5 amigos aí numa rede social, mas tem dificuldade em conversar, olho no olho, e se relacionar com alguém. Isso é cada vez mais frequente. A gente até comentou alguma coisa aí antes aí, do início da entrevista, mas é isso. Esse acesso à tecnologia, você acha que tá isolando o idoso também? Porque a gente tá acostumado em casa, né? Tá o tempo todo brigando com os filhos lá, larga esse celular, para com isso. O idoso também tá entrando nesse mundo digital? Tá sim, engraçado. Você falou uma coisa que é interessante. Muitos se comportam igual os adolescentes. Eles se fecham no celular o dia inteiro. Tanto para ouvir mensaginhas e tal, quanto joguinhos. Interessantíssima essa sua colocação. E sim, o idoso tem estudo científico mostrando que ele se beneficia cognitivamente em, por exemplo, aprender a lidar com a rede social e aplicativos de celular. Perfeito.
O problema é que nós estamos tendo tem uma galera que fica o tempo todo ali. Demais. E aí, ele não sai de casa de novo. Aí que volta os mesmos problemas. Ele não quer sair de casa, ele não quer fazer o exercício físico porque ele acha que está inserido no mundo, ele entende tudo que acontece no mundo só pelo celular. E gera um outro isolamento também. Isso é social, né? certo. E o idoso acaba tendo um pouco mais de dificuldade, às vezes, no discernimento, né? Daquilo que é o real do que não é, né? E eu percebo, às vezes, que, assim, escuto, né? Às vezes, falar algumas reportagens falando sobre o comportamento do idoso, que essa questão de propagação, às vezes, de notícia, de fake news, de acreditar, né? O idoso, ele é mais suscetível, né? Esse tipo de informação, né? A comparação é exatamente igual ao adolescente e à criança. Exatamente igual, tá? Da malícia. Porque eles são de uma geração que nós estamos aprendendo esse processo. E eles caíram no mundo digital, mas com a coisa já andada. Vamos falar assim. E frequentemente eles caem em golpes. Frequentemente. Relatos eu tenho inúmeros de pacientes que caíram em golpes de pagamento de fatura, em pagamentos altos. Estou falando de R$40 mil, R$80 mil. Pela inocência mesmo. Sim. Aquela história que tinha... Agora caiu mais em desuso, né? Da pessoa ligar, tô com a sua filha, não sei o quê. Eu tenho uma paciente que entrou numa depressão ferrada, lascada depois, bem profunda, porque ela caiu nesse processo. Ela saiu de casa, pegou o carro, vendeu, pegou o dinheiro e depositou. Nossa. Então, você vê que não só... Assim, é a maldade humana, né? Sim. Cara, e essa questão aí do cuidado, tudo, essa dificuldade, né, que você falou também, voltando a essa questão do paciente que usa muitos remédios. Uhum. E aí tem essa questão cognitiva. Ele não toma, Sim. né? Como gerenciar isso aí, até pelo risco, né, de tomar errado e tomar uma hiperdosagem. Acontece. Né? Esses dias um paciente, a família deixou, infelizmente, separado assim, o remédio do cachorro e o remédio do paciente. E o paciente foi lá e tomou o remédio do cachorro. Isso... Então, assim, assim, se o paciente ele é preservado cognitivamente, mesmo esse, eu acho que hoje em dia tem aquelas cartelas que separam os remédios da semana. Então, quer dizer, se o filho for na casa do paciente uma vez por semana e separar os remédios todos da semana toda, o paciente só vai ali no horário e pega aquelas pílulas. Isso, ele tá tomando remédio por conta, do mesmo jeito, porque ele vai lá, se ele não acessar no cérebro que tem a informação, que tem naquele horário, tomar aquele remédio daquela caixinha, então ele tem autonomia, você tá só facilitando o processo. Eu falo para os pacientes, se fosse eu mesmo para tomar algumas listas de remédio, eu vou falar, eu erraria. Se você tomar uma sistemática de tomar aquilo, né? Porque tem coisa, a maior parte das coisas não sente. Quando é dor é fácil, tá doendo, tem que tomar remédio de dor. E o que não dói? Que a maioria não dói. E aí, isso todos os dias. A de eterno vai ter falhas. E assim, a má aderência, ela impera nas descompensações crônicas, né? A primeira causa de admissão de pacientes idosos em pronto-socorro com doença crônica descompensada é erro de tomada de remédio. Você vê a importância, né? Sim, fora aqueles que também obrigam no consultório, né? Fora aqueles que acham que curou da doença, né? Ah, o senhor pode tomar? O senhor curou? A pressão estava boa. Precisamos publicar o seu caso. Foi curado, eu brinco assim, porque ele para de tomar porque queria ver o que acontece. Eu acho que não preciso mais. Isso quase que eu diria pra você que diariamente acontece. Isso é uma coisa interessante, porque às vezes você pergunta no paciente, né? Você tem alguma doença crônica? Não tenho nada. E toma algum remédio de uso contínuo? Ah, não, tomo. Daí ele começa com a lista, né? Pronto, então o senhor tem pressão alta, tem diabetes, às vezes tem lá uma insuficiência. É isso mesmo. Ah, sim, doutor, mas tá tudo compensado, né? Tipo, aquela ideia assim... Não tá alto, o diabetes não tá alto, mas toma o remédio. Exatamente. E essa questão do medicamento aí, você falou que tem, né, dispositivos, assim, eu vejo assim que os filhos podem ajudar nesse aspecto, que nem você falou. Eu vejo no consultório, às vezes os pacientes chegam, eu já vi de tudo, né? Com lista bem organizada. Uhum. Tem paciente que chega escrito à mão, tem paciente que chega com as tampinhas das caixinhas, né? Um bolo assim, ó, preso num clips dentro da carteira, da bolsa, né? E um tempo atrás, assim, até eu tava conversando com o filho de um paciente meu lá e, né, eu falei, pô, por que você não ajuda teu pai fazendo uma lista? E aí ele voltou depois de algum tempo, até interessante, ele fez a lista
e colocou aqueles adesivos coloridos na frente do medicamento e nas caixinhas ele colocou a mesma cor. Ótimo. Porque Ótima as medicações, ele falou, pô, os nomes são difíceis e às vezes com dificuldade de ler. Vai por cor. Então ele vai por cor. Isso. Conhece a cor, ele falou, então eu sei que esse horário agora, ele olhou aqui os adesivinhos, esse aqui é um amarelinho. Nossa, é sensacional esse artifício, sim. Então isso é uma bom, coisa que porque dá tem pra muitos pacientes utilizar, que não leem, né? Sim, também. Tem que lembrar disso. Também, né? E também ajuda. A acuidade visual tá prejudicada Tá também, ruim. enxerga. Eu já tive de tudo, paciente com diabetes compensado, aumentando insulina, até um dia eu falei, não, traz aqui que eu quero ver como o senhor aplica. E o paciente não enxergava, ele fazia, ele se aproximava da barriga com a caneta da insulina e apertava no chão. Não apertava, não inseria agulha. Por isso que a diabetes não compensava. Você fala, uau! Cara, que coisa, Wi-Fi. cara. E esses, falando de tecnologia aí no auxílio de cuidado, né? O smartphone, alguns gadgets que ajudam a preservar, tipo, ver arritmia, prevenção de queda. Da diabetes hoje, né? Tem aquele botão, Isso, né? acha que isso aí é uma coisa ajuda bastante, boa? né? Ajuda bastante. Os smartwatches, né? A gente fala assim. Para alguma arritmia específica, por exemplo, fibrilação atrial, que tem uma correlação com AVC, é bem interessante, porque o paciente sente a palpitação e ele naquela hora ele consegue avaliar, ele não, mas o relógio dá a avaliação do que é, se tem que procurar o médico ou não. Isso é sensacional, isso é uma tecnologia muito bem empregada. O controle da glicemia por aqueles aplicativos, inclusive a família recebe alarme, né? Se o paciente faz hipoglicemia de madrugada, isso é bem interessante, isso funciona muito bem. Facilitou também, né? Não precisa ficar picando toda hora também o dedo, né? Aí tem uma série de questões, né? Que alguns tem diferença de colocação do dispositivo no braço, alguns não vem, tem aquela questão da percentual de falha que às vezes vem, coloca e não funciona, mas enfim, no geral tem um bom funcionamento. Bastante. Ah, que legal. Para a gente pensar em cuidado aí, Rainha, né? O que você indicaria para o 40 a mais, né? Se cuidar, o que é necessário ele fazer para chegar nessa maioridade aí saudável bem, né? E o que se daria de orientação, dica para ele? E depois, para o idoso que não fez isso, o que ele pode fazer para poder tentar recuperar? Do paciente jovem, né? Vamos falar assim, acho que a necessidade hoje dele estar indo aos seus médicos, especialistas, ela é ok. À medida que ele envelhece, né, ele tem que ter o seu geriatra, mas a proporção do acesso ao geriatra agora é pequena, do paciente de 40 anos, ele iria muito pouco, e ele vai muito mais nos especialistas. Ao longo da vida, essa proporção vai invertendo, né? Ele vai precisando menos especialista, e no fim mesmo, fica o geriatra com ele até o final, por exemplo, tá? Mas nesses cuidados, no momento, a gente tem que pensar na saúde emocional. As pessoas... a gente tem um grande problema com isso nessa faixa etária, porque a faixa etária de muita cobrança da indústria, por exemplo, no mundo corporativo. Então tem que ter o olhar da saúde emocional, da saúde, essa que eu falei, física, do sono, e do entendimento que ele precisa agora bons hábitos, que é a questão da alimentação, da atividade física, o mínimo necessário para atividade física, que a gente já comentou, e dos bons hábitos. Por quê? Porque as pessoas interpretam hoje, o cigarro a gente sabe muito bem. A boca é muito difícil de controlar. Muito difícil. Então, o cara tem que entender que ele precisa adequar a realidade dele àquilo que ele precisa. E uma grande problemática que é o uso abusivo do álcool. Não estou sendo puritano, não beba. Não é isso. Mas é que as pessoas interpretam que beber um pouquinho por dia não tem problema. Doutor, eu só bebo de fim de semana pesado. Um dia de semana, só um pouquinho. Então, esse só um pouquinho faz diferença. Na cognição, na disposição, na questão emocional. Muitas vezes o paciente chega em casa, é um hábito, hein? O cara tem um hábito de tomar qualquer tipo de álcool, por exemplo, sei lá, vinho, whisky, cerveja, e o intuito dele é tentar desestressar do dia que ele teve. Então o problema, na verdade, o álcool está sendo uma rota de fuga. Então olhar para esse paciente de novo total, não é olhar se o colesterol dele está alto, é tentar entender emocionalmente como ele está passando. Então, olha, isso que você está vivenciando, diagnosticar isso para ele, demonstrar isso para ele racionalmente e falar assim, você precisa de uma intervenção medicamentosa ou não medicamentosa, mas existe uma intervenção para ser feita para melhorar você, porque essa entrada no álcool ela é extremamente danosa. Eu tenho um paciente de 45 anos com cirrose, e um paciente não é paciente que
na verdade, ele culturalmente aprendeu um Uso negócio. crônico. Não, uma pessoa que você fala, não, aquele cara de bar, não é isso não, é um cara pai de família, com filhos, com um bom trabalho no mundo corporativo. E, na verdade, ele foi abusando do álcool até que teve um problema. E é um processo que, na verdade, é irreversível. Então, não é, às vezes a gente tem aquele olhar estigmatizado que é aquele cara que toma pinga no bar. Não é isso. Muito pelo contrário. Ele toma bons rótulos de vinho, mas é em excesso. não tá no bar, né? É. E a tacinha de vinho lá, uma por dia, como é que funciona? Não, isso tem na literatura também. E é um problema a gente falar sobre isso, porque as pessoas às vezes pegam a informação. Ah, o médico falou que precisa tomar um pouquinho de vinho por dia. E o cara ele vai aumentando a graduação, né? Isso acaba quase que inevitável. Eu já vi dezenas de vezes, porque o preconizado aí são 150 ml de vinho ao dia, se fosse... Que é isso aqui, não isso aqui. Dois dedinhos. Dois dedinhos, né? não, Nossa, na horizontal, não na vertical, né? Então, assim, essa adequação é difícil, porque as pessoas justificam em cima disso. Eu canso de falar, o problema não é o vinho, é o que acompanha o vinho também, na questão do peso. Então, voltando à história, é a adequação desses bons hábitos. Porque o fruto vai ser coletado ou colhido nos 60 a mais da herança dos 40 anos. E aqueles que chegaram lá na frente sem esse processo. Então, isso já está mais do que demonstrado em pacientes de 80 anos que nunca fizeram atividade física, eles têm benefícios sim, a partir de 3 a 6 meses fazendo atividade física, na boa qualidade de fim de vida. Então, quer dizer, ele vai ter um fim de vida melhor do que outros. Nunca é tarde. Você deve ter recebido há alguns anos atrás aquele vídeo do Canadá, de uma campanha que o Canadá fez, o governo canadense, quanto a essa questão da atividade física do idoso. E é um vídeo que ele é repartido em 2 telas, né? Uma tela, um idoso que vai fazendo atividade física e vai passando o tempo com ele assim, fazendo atividade física, e a outra tela é o cara que não fez. E as comparações do que vai acontecendo com os dois. Isso é muito legal. Esse vídeo é muito legal. Exatamente aquilo. Impacta. Ele é literalmente aquilo. Você não tem aumentado em nada. Na mídia aí, né? Tem até um filme, né? Esses tempos que fizeram, né? Sobre aquela questão das blue zones, mostrando como que a população envelhece, coisas simples. Por exemplo, no Japão, eles filmaram lá e associaram por que o japonês com 80, 85 anos consegue sair da posição sentada do chão para em pé. Porque culturalmente ele, né, costuma tomar lá o seu chá, suas refeições no chão, né? Então, aquelas coisas assim do dia a dia, a modernidade trouxe muito desse sedentarismo, né? Sim. Prática de alguns esportes, por exemplo, esportes com raquete, parece que tem alguns dos trabalhos que dizem que melhora, né, a questão da cognição por causa da velocidade de movimento, né, para o paciente. Então, dentro disso que o Rain está falando, cara, eu acho que tem coisa que é muito simples e básica e que a gente acaba não aplicando, Sim. talvez por comodismo mesmo, né? Então, a gente acaba entrando muitas vezes em ondas de moda que são propagadas pelas mídias e que, às vezes, as pessoas perderam a capacidade de julgar. Será que isso é real mesmo? Será que isso que está sendo falado, a informação é verdadeira? Porque algo simples, crucificação do carboidrato. Veja bem, nós precisamos de carboidrato. E aí, se a gente for olhar no mundo, os idosos mais longevos são os idosos do Japão, da ilha de Okinawa, cuja base alimentar é o arroz. Então, peraí. Não é bem assim. Sim. Entendeu? Então, na verdade, tem muito mais coisas por trás do que simplesmente falar assim, zero carbo. A gordura, né? Acabou de ontem, não saiu ali uma reportagem lá dizendo que o FDA está tentando desmistificar de que, né, a gordura animal é algo tão ruim assim da saúde humana, né? Coitado do ovo, né? Esse ovo, coitado, ele já foi crucificado também, já foi bandido, já foi anjo. Então, tem essas coisas que vão entrando entra e sai de moda que a gente precisa tomar cuidado. Mas em geral, né, você falou agora, né, pegando esse gancho entra e sai de moda, assim, a gordura, né? O ovo, realmente a dieta faz bem, você já falou do álcool. A gordura, a preferência, por exemplo, para quem usa na alimentação, fazer o alimento ali, essa questão da banha, que a gente ouve muito, né, aqui no nosso país, o óleo refinado, o que é real e o que não é assim? O que existe uma correlação muito grande entre nível de atividade física, ou seja, taxa metabólica
queima calórica e aquilo que a pessoa ingere. Então, tem estudo mostrando que pacientes com alto desempenho de atividade física e taxa metabólica, que a gordura animal, por exemplo, ela traz um benefício, porque ele precisa daquilo para ser utilizado na queima. O que acontece é que muitas vezes, como existe uma perversão da alimentação, é um ciclo também, né? Tudo que é envolvido naquela alimentação tem excessos. Então, o excesso da gordura, o excesso do carboidrato, o excesso do açúcar, o excesso vai gerando essa visão equivocada de muitas coisas. Então, a gente não pode falar assim, não pode nada. Também não é que pode tudo. Tem que ter orientação nutricional. Esse negócio da nutrição é interessante. Porque eu falo para os pacientes, eu sou da área da saúde, eu sou atleta, eu tenho nutricionista. Por que o senhor não pode ter? Então, precisa entender, porque existe um profissional que ele é vocacionado para o atendimento e para as orientações especificadas. A gente não pode menosprezar. Não é assim... Tem aquele ranço de falar assim, dieta. Não é que é dieta de emagrecer. Veja bem, não é isso. A dieta é uma palavra que pegou ruim no passado, mas assim, é uma orientação alimentar baseada na sua cultura, como eu já falei. E aí é onde vai ser visto aquilo que ok, que está na quantidade ok, aquilo que não está na quantidade ok, que precisa ser aumentado, reduzido e inserido coisas novas. Muitos pacientes vão consultar e falam assim, olha, não é que a senhora não come, está faltando, tem que pôr mais coisas no seu cardápio. Entendi. Basicamente é isso aí. Bom, pessoal, o papo tá maravilhoso aqui. Acho que a gente teria muitas horas ainda para conversar, né, Rainha? A gente vai ter que combinar um próximo. Olha, passou rápido o tempo, viu? Demais, faltou muita coisa ainda. Última dica. O que você dá de orientação aí para quem precisa realmente cuidar da saúde? Eu acho que o grande resumo de tudo que a gente falou seria que envelhecer não é adoecer. Exato. Invista hoje nos bons hábitos para poder, lá no futuro, coletar bons frutos. Acho que esse é o recado, acho que é o tema que nós falamos hoje. Cereja do bolo. Muito bom. É isso aí. Obrigado mais uma vez pelo convite, a vocês por abrir esse espaço para poder divulgar ideias, divulgar conhecimento para agregar. Agradeço. Obrigado mesmo. E já está convidado, né, para um próximo a gente falar especificamente sobre coluna, preparo pré-operatório, como é que faz a reabilitação, a importância, né, para o doente, né, que vai passar por uma cirurgia, questão, de novo, né, alimentação, de repente, né, como o Rafa estava sugerindo aqui, a gente está junto aqui com uma nutricionista, já que você comentou que a nutrição aí é um dos pilares aí para uma vida saudável, né, não só adulta, mas na velhice também. Então já fica aqui o convite, né, Rafa? Fechou. Com certeza. Combinado. Rainha, fala para nós aí qual que é o teu site, para o pessoal te achar. Instituto Geriatria Fábio Rainha. Excelente. Bom, vocês me encontram no meu Instagram, o Rafael Barreto Silva. A gente tem o @Papo Coluna também. Isso aí. E meu colega aqui, host, Ricardo Acácio. O meu Instagram é Ricardo Acácio, né? E o site a gente tem o Papo Coluna, o Instituto de Coluna aqui de Campinas e o IOT lá de Joinville. Maravilha. Até o próximo, pessoal.